Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aí Paulo fala assim, cheguei então a Troade para lá pregar o Evangelho de Cristo, e embora o Senhor me tivesse aberto uma porta grande, não tive repouso de espírito, pois não encontrei Tito, meu irmão. Então a gente percebe que ele está aqui relatando, né, para contextualizar um pouco, a viagem que ele fez lá para Troade. E quando ele diz a porta estava grande, né, significa que provavelmente ele foi muito bem aceito, mas ele estava precisando encontrar o Tito, né, que é uma pessoa muito importante para ele. Por conseguinte, despedi-me deles e parti para Macedônia. Graças sejam dadas a Deus que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Então, o Paulo está ensinando aqui para a gente a relacionarmos tudo que a gente vive, tanto as coisas ruins, que era o que a gente estava vindo, né, nos estudos anteriores, quanto esse reconhecimento, esse aplauso, esse sucesso. Também tudo ele entrega para Jesus, né? E aí ele fala de perfume. Perfume é uma referência muito profunda no nosso relacionamento com Deus, né? O nosso cheiro, ele vai usar aqui a palavra, pelo menos, né, a Bíblia de Jerusalém que a gente usa, está usando o termo odor. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo, entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Para uns, odor que da morte leva à morte, para outros, odor que da vida leva à vida. Então, o perfume, né, o cheiro que as coisas exalam, normalmente expressam aquilo que elas são, as coisas da natureza, né? Então, uma comida, quando está estragada, a gente cheira e sente. Uma flor, a gente sente o cheiro, né? Algo que está num processo de decomposição tem um cheiro característico, um cheiro de morte, de transformação, né? E quem estaria à altura de tal missão? Não somos como aqueles muitos que traficam a palavra de Deus. E é antes com sinceridade, como enviados de Deus, que falamos na presença de Deus em Cristo. Então ele está usando essa referência do perfume para falar da profundidade do relacionamento com Deus e da honestidade nisso. Não tem hipocrisia, não tem aparência, é essência, né? Começaremos de novo a nos recomendar? Ou será que, como alguns, precisamos de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Nossa carta sois vós, cartas escritas em vossos corações, né? Então Paulo fala, vós sois cartas vivas do Cristo, numa outra tradução, mas é essa mesma ideia, ou seja, a carta, né, nesse momento histórico, é aquela recomendação, a gente reconhece pela letra, né? Então quando ele fala, vocês são cartas de Jesus, significa, vocês comunicam Jesus pela vida de vocês, não pelas palavras, né, mas pela prática. Reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta do Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração, né? Então, a nossa própria vida reflete aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, né? Ele está reconhecendo isso nessa comunidade. Vocês são esse exemplo. Tal é a certeza que temos graças a Cristo diante de Deus. Não como se fosse dotado de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Estou aqui lembrando de uma frase de uma amiga evangélica em que ela fala assim, alguma coisa boa, né, que ela fez, alguém elogiou, ela fala assim, se foi bom, foi Deus, se foi ruim, fui eu. Se deu tudo certo naquele projeto, naquela fala, naquele momento, então vem de Deus, a gente se entrega e agradece. Ora, as coisas foram dando errado, então tem a ver com os erros que eu preciso aprender. Isso dá uma humildade que não é uma humildade inútil, do tipo, eu não sei fazer, os outros é que sabem, eu sou muito pequenininho. Não é isso. Entrega o lado bom do que a gente está fazendo para Deus, né? Foi Ele que nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito. Ou seja, não é só para ficar falando, não é só para ficar fazendo normas, regras, leis. Pois a letra mata, mas o Espírito
comunica a vida. Essa frase, a letra mata e o espírito vivifica, né? É uma outra forma de traduzir esse trechinho aqui, muito comum, muito famosa, né? Mas é interessante que a Bíblia de Jerusalém fala: o Espírito comunica a vida. Não só transmite a vida, mas comunica. Por isso que tem a ver com o que ele estava falando antes, né? Nós somos cartas, nós somos formas de comunicação, nós damos o exemplo, né? Pelas nossas atitudes, nós passamos uma mensagem. Cada atitude pequena no cotidiano é uma mensagem da nossa fé, uma mensagem que a gente pensa, uma mensagem de como estamos no nosso estado evolutivo e como estamos lidando com isso, né? Mas a gente continua depois.